vamos ler agora a palavra de Deus. Peguem a Bíblia, a palavra de Deus, e podem abrir na carta que o apóstolo Paulo mandou para a igreja que estava em Roma naquela época, né? Aos Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Peguem a palavra de Deus, irmãos, e vamos ler. Romanos, capítulo 13. Deus colocou no meu coração hoje, irmão, durante o dia, para ler essa parte. E eu vim orando, e preparei até um esboço aqui para a gente conversar sobre isso. Por quê, irmão? Por causa dos acontecimentos, o que vem acontecendo, aqui a gente está focado em falar sobre o Evangelho de Jesus, mas nós estamos também inseridos em uma sociedade, e esse capítulo vai ajudar a nos orientar nos tempos de hoje que nós estamos vivendo, tá? É Romanos capítulo 13. Vamos ler com a ajuda de Deus e a boa guia do Espírito Santo. A submissão às autoridades. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministra de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que devais. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Só até aqui, irmãos. Amém. 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 Irmãos, nós estamos num momento, principalmente aqui no Brasil, para quem está aqui no Brasil, sabe que nós estamos num momento de eleição e está acontecendo muitas coisas. O nosso ambiente está muito polarizado, como diz aí os analistas políticos, né? E chegou ao ponto de acontecer até tiros dentro da igreja, tiros, desavença, tá? E tudo isso porque o cristão está perdendo o foco, né? Alguns dizem, não vota em tal partido, porque tal partido vai fechar as igrejas. O outro fala, não, você tem que votar no tal, porque o tal é a favor da família. Se a gente não vigiar, irmão, a gente percebe que o adversário está entrando nisso daí justamente para levantar contenda entre as pessoas. O cristão genuíno, ele não se assusta. As pessoas ficam assustadas com medo de um futuro e aí elas começam a entrar em guerra, né? Ou seja, o cristão, se falarem para ele, vão fechar as igrejas, glória a Deus. Se for a vontade de Deus, vai fechar. Se não for, não fecha. Nós temos que pôr a nossa confiança em Deus, irmão. Não devemos ficar preocupados. A gente tem que tocar a nossa vida, como Paulo escreveu aqui. Tem que pagar imposto? Tem. Mas qual que é o nosso dever que está falando aqui? Obedeça às leis da terra. Ponto final. Obedeça, não entre em contenda, irmão. Não abra o seu coração para que o adversário, quanto mais ele souber do que tem no seu coração, mais armas ele vai ter para lutar contra você. Se te perguntarem quem você vai votar, fala assim, irmão, eu recorro ao meu direito o voto é secreto. Não quero falar. Ai, fala. Fala assim, eu vou te falar uma coisa de coração. Eu te amo, irmão. E se você
me disser que qualquer pessoa que eu mencionar, se você me disser que não tem contenda, eu falo. Ele não vai conseguir falar. Eu lembro que eu era moço, irmão. Moço. Eu tava na escola. Antes de ser cristão, eu era politiqueiro. Eu brigava com professores. A gente falava na sala de aula. E aí Deus me converteu. E eu tava sentado lá. E era época de eleição de presidente também. A minha professora, quando me viu, que era uma que eu mais encrencava, eu fiquei na comunhão. Eu falei, Senhor, ela vai me perguntar o que eu respondo. Irmão, se o teu desejo é para tentar manter a paz, é aí que o Senhor entra. Se você estiver na intenção, assim, Senhor, me dá uma luz, porque o meu propósito é tentar manter a paz. Ela me perguntou, irmão, eu vi que a resposta que saiu da minha boca foi de Deus, porque a resposta foi inteligente, irmão. A mulher recuou. Ela olhou pra mim, ela falou assim, em quem vocês vão votar? A classe inteira falando, eu vou votar em tal, tal. E o Josafá quieto. Eu já era cristão. Eu não posso estar enfiado em contenda. A gente tem que lembrar que lá em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo fala que o povo de Deus não é dado ao costume de contenda. Nós não pode sair contendendo por aí, irmão. Somos cristãos. O cristão leva a boa nova. A boa nova, irmão. A gente leva uma mensagem de paz. E ela falou pra mim assim, você, moço, em quem você vai votar? Eram os primeiros dias de aula. E eu ali na comunhão, Deus me deu uma pergunta pra fazer pra ela. Eu falei assim, olha, eu vou falar em quem que eu vou votar se a senhora me responder uma pergunta. Se a pergunta for favorável, eu digo em quem eu vou votar. Aí ela ficou toda empinada e falou assim, então me faz a pergunta. Eu falei, existe algum candidato que eu possa dizer que eu voto nele sem que a minha opinião seja contestada? Ela falou assim, não. Eu falei, então também não falo em quem eu vou votar. Ou seja, qualquer candidato que você falar, irmão, vai dar briga. Qualquer um que você disser, vai dar briga. Então não abra tua boca, irmão. Né? Não fala, não abra tua boca. A gente já tem muito trabalho, muita luta, muita contenda por falar do evangelho de Jesus. Quando a gente leva o evangelho, já tem uns que rogam praga, tem outros já que amaldiçoam nós, irmão. Fica em paz, irmão. Está tudo no controle de Deus. A igreja primitiva, irmão, estavam caçando eles a espada e eles estavam cantando hino, irmão. Eles estavam clamando a Deus e cantando. Irmão, o conselho de hoje da palavra é esse aqui. Não importa o que você vai votar, faça o que você julga melhor para você e sua família e a sua cidadania, irmão. Faça o teu papel, não se envolva com política, não entre em contenda, em discussões que só causam dissoluções, irmão. Essas contendas só vai te atrapalhar no anúncio do evangelho da graça de Deus. O nosso papel não é esse, irmão. Você vê que as igrejas têm interesses, irmão. Eles têm outros interesses aonde o alvo não é o benefício da igreja. Eles estão correndo atrás de isenção de impostos, atrás de tudo isso é dinheiro. É sempre o dinheiro que está envolvido atrás disso tudo. E o povo? O povo é só a massa de manobra. Se precisarem prejudicar, eles prejudicam o povo. Ou seja, eles lançam contenda no povo, lançam briga no povo, né? Por que não lançam uma circular baseada em Romanos capítulo 13, irmão? Vamos ler aqui, irmão. Eu preparei um esboço aqui que a gente tenta melhorar o modo de falar, porque a Bíblia tem uma escrita muito assim arcaica, né? As palavras muito corretas e dificulta. O esboço aqui é assim: irmãos, sejam bons cidadãos. Todos os governos estão debaixo de Deus. Se a paz e ordem é ordem de Deus, então vivam de modo responsável como cidadãos. Nós devemos viver de modo responsável. O que é, irmão? Obedecendo a lei. E sempre que possível, irmão, não seja você pivô de nenhuma encrenca, de nenhuma discussão. Já pensou, irmão? Tá
Tá passando um grupo de pessoas querendo te fazer uma visita na sua casa, aí te encontra numa esquina da rua antes de chegar na sua casa. Aí quando chega lá, quando vê na esquina, tá o Josafá lá se pegando com outra pessoa. Por causa de religião, por causa de política, irmão. Isso não é evangelho de cristão, irmão. A gente tem que se resguardar disso, irmão. Ainda que a gente apanhe, a gente não entra em contenda. Os discípulos foram levados presos, eles não brigaram, irmão. Eles não reagiram, eles não rolaram no chão com os soldados. Pegaram, eles foram em paz. E quando Deus falou assim, Tiago eu permito, pode até morrer, mataram Tiago. Mas Pedro, mataram Pedro, colocaram na prisão, trancaram, amarraram os pés, fecharam a grade, colocaram 16 soldados para ninguém tirar eles de lá. Eles morreram? Não. Houve um terremoto, abriu tudo, os guardas caiu por terra e Deus tirou aqueles homens de lá. Irmão, quando não é a hora, não vai acontecer nada. Vai fechar a igreja. Se tiver, vai fechar. Não interessa quem seja eleito. Se tiver que fechar, fecha. Se não tiver que fechar, não fecha, irmão. É a palavra que está dizendo, tá tudo sobre as ordens de Deus. Ou seja, não vai acontecer nada se antes já não tiver nos planos de Deus. Tem coisa muito pior para acontecer que está em Apocalipse. E a gente acha que pode mudar isso tudo com voto. Não vai mudar, irmão. Então, e aqui segue falando, irmão, né? Se nós formos irresponsáveis para com o Estado, estarão sendo irresponsáveis com Deus. Ou seja, se nós formos obedientes ao Estado, nós também estamos sendo obedientes a Deus. E Deus pedirá conta disso. As autoridades constituídas só serão uma ameaça se desobedecerem. Os cidadãos decentes não deve temer a nada. O que o apóstolo Paulo escreveu aqui? Gente, não se preocupa, só obedeça a lei e você não tem com o que se preocupar. Obedeça a lei. Mas a lei está muito pesada. Obedeça. Você não pode fazer nada contra isso. Obedeça. Mas tem que mudar. Obedeça. Eu preciso mudar. Então vai lá no dia, vota em outro candidato. Mas não precisa falar isso. Fala na tua casa, irmão. Chama tua esposa, os teus filhos. Ali você pode orientá-los. Ali você diz em quem você quer votar. Ali você orienta a sua casa, porque não vai ter condenação. E se tiver, vocês estão dentro de casa. Mas quando as pessoas de fora entrarem em sua casa, elas têm que ver uma família unida. Tem que ver o irmão como responsável, a irmã como uma pessoa sábia, né? A pessoa que consegue unir a família. E não deixa que as políticas dos homens, irmãos, destruam a tua fé, destruam o seu testemunho, irmão. Né? E aqui ele segue falando, irmão, entre o verso 3 e o verso 5, está falando assim: querem estar em boa situação com o governo? Ou seja, você quer estar bem com o governo? Sim, eu quero. Então sejam cidadãos responsáveis. O governo trabalhará a seu favor. Mas se vocês desobedecerem a lei o tempo todo, cuidado, os guardas não estão aí apenas para ser admirados pelos seus uniformes. Ou seja, o Estado, existe regra e existe a polícia para poder colocar ordem na sociedade, irmão. Então a gente tem que temer essas coisas. Obedeça o Estado. E aí sim, irmão, mesmo obedecendo tudo, irmão, mesmo você baixando sua cabeça, se o adversário incitar alguém contra você, você tá no seu lugar, você tá quieto, você tá tocando sua vida e for pra cima de você, irmão, aí sim, irmão, é bem perigoso de Deus intervir a seu favor. Porque você está no seu lugar, você está sofrendo prejuízo e mesmo assim você não abriu sua boca. Você continuou ali porque você teme a palavra de Deus. Quando nós sofremos, irmãos, até males, mas a gente aguenta calado para não dar mau testemunho à obra de Deus. A obra de Deus que fala é o testemunho de Jesus, né? Aí Deus entra a nosso favor, irmão. Porque você sofrer, irmão, por uma coisa má que você fez, não tem recompensa nenhuma nisso.
Agora você sofrer sendo obediente, irmão, aí você pode esperar que nada, nenhum pingo de sofrimento será em vão, irmão. E aqui Paulo ainda vai seguindo. Os guardas estão aí não apenas para ser admirados pelos seus uniformes. Deus também tem interesse em manter a ordem e os usa para isso, portanto, vivam com responsabilidade. Alguns às vezes perguntam, mas como que Deus... É Deus que criou? Irmão, não é que Deus veio aqui e criou. Deus deu inteligência para os homens pensarem, idealizarem um modelo de sociedade. Isso tudo é inteligência de Deus. Tudo que nós olhamos à nossa volta é inteligência de Deus. Essa casa que está aqui, ó, de pé, isso é inteligência de Deus, irmão, que deu para o homem conseguir criar engenharia. Isso está lá nos livros de Moisés, quando eles foram criar o templo, precisava de homens que soubessem mexer com ferro, que fosse... Como é que fala? Aquele camarada que mexe com pano, hortelão, esqueci o nome. É um profissional. Lá a Bíblia fala... Tecelão, isso, irmã. Deus abençoe a irmã Adriana. Tecelão. Lá na Bíblia fala que Deus deu esse dom aos homens. Aquilo é uma amostra do que ele fez para a sociedade toda. Nisso não é nosso, irmão. A gente achar que temos 3 poderes, os 3 trabalhando em equilíbrio consegue manter uma sociedade equilibrada. Isso é dom de Deus. Foi Deus que deu. Irmão, imagina um homem abrir outro homem no meio, controlar aquele homem vivo, aberto. O outro tá dando um remédio, o outro tá dando outra coisa na veia dele. Abre ele, puxa o coração pra fora, mexe ali dentro, costura ele, coloca de volta e o homem vive mais 30 anos. Isso é dom de Deus, irmão. Tudo à nossa volta, a Bíblia fala, manifesta a glória de Deus. A glória de Deus é a sabedoria que ele deu para os homens. Lá em Jó, a coisa mais linda, fala, Deus é tão sábio, ele distribuiu um pouco de sabedoria para cada bicho. Lá fala que tem uma ave que ela é tão inteligente que ela cava um buraco na areia e coloca o ovinho ali porque a areia é quentinha. Fala, ela é esperta, ela colocou na areia, enquanto a própria areia choca o ovo dela, ela sai para procurar comida. Mas ao mesmo tempo ela também esqueceu que algum pé pode pisá-lo no ovo, né? Lá tem é lindo, irmão. Tudo manifesta a glória de Deus. Então, irmão, tudo que está à nossa volta, irmão, está estabelecido pelo poder de Deus. A sabedoria que Deus deu aos homens é o poder de Deus, irmão. Ele deu um pingo do que está nele para o ser humano, para o homem na terra. Um pingo, irmão. E o homem já fez até um troço cheio de ferro que é um avião voar, irmão. Voar, andar no céu, a gente olhar e falar, meu Deus, isso é a glória de Deus. Como é que o homem conseguiu fazer um negócio tão pesado daquele voar e carregando gente dentro? Isso tudo manifesta a glória de Deus, irmão. Então saiba, irmão, Deus é poderoso e está tudo sob o seu controle, irmão. E a palavra de hoje da pregação é: não tema, igreja de Deus. Não tema, o Senhor Deus está no controle. Ele está vendo tudo, irmão. Não vai acontecer nada que não esteja sobre as ordens de Deus, irmão. E ainda que aconteça qualquer coisa, Deus está para tomar conta dos teus filhos, como está escrito na palavra de Deus. E no versículo 6 e 7 está falando: é por isso também que vocês pagam impostos, para que a ordem seja mantida. Cumpram suas obrigações como um cidadão, pague seus impostos, pague suas contas, respeitem os seus superiores. Faça isso, irmão, e você vai andar com o espírito em paz pelas ruas, irmãos. Você vai andar, a polícia vai passar do seu lado e jamais ela vai te colocar medo, porque você está protegido pela obediência
que Deus nos ensinou pela sua palavra. Não temos o que temer, irmão. Somos a igreja do Deus vivo, irmão. Nós já vivemos nessa terra como um cidadão do céu. Cidadão do céu é aquele que faz de tudo para sempre levar a paz, promover o bem uns dos outros, irmãos, né? E no versículo 8, o 9 e 10, está falando assim: não façam dívidas, a não ser a imensa dívida do amor que vocês têm uns para com os outros. Aqui o apóstolo está falando assim: a ninguém devais nada a não ser o amor, irmão. O que ele está dizendo aqui, irmão? Faça tudo para você cumprir com as suas obrigações, né? Às vezes a gente olha, irmão, né? Tem lá um mercado grandão, o homem é rico, e às vezes a mulher passa um troquinho errado, às vezes se a gente bobear, vai querer levar o troquinho. Não, irmão. Ah, mas é rico, não importa, é dele, é do homem. O homem trabalhou por aquilo. A riqueza é dele. Dá de volta o que é dele. Deus não vai te deixar passar fome. Nós não precisamos nos preocupar com nada disso, irmão. Deus cuida das aves. Já pararam para pensar, irmão, que a ave do céu hoje, a andorinha que passou aqui hoje, ela tomou café da manhã, ela almoçou, ela jantou. E eu pergunto, vocês já viram alguma vez uma andorinha carregando uma enxada nas costas para poder comer? Trabalhar para comer? Não viram. Mas elas comem todos os dias. E você vale mais do que todas as andorinhas do mundo. Se Deus não deixa a andorinha passar fome, Ele vai deixar você passar fome, irmão. Se Deus Ele não desampara nem os bichos da terra. A terra, irmão, é um enorme jardim de Deus. Ele cuida de tudo, não falta nada para ninguém, irmão. Não vai faltar para nós também, irmão, né? Contudo que você faça tudo que está no seu alcance, irmão, para fazer o que é correto. Lembre-se, eu tenho que ser sempre que possível justo, correto e honesto, porque a imagem de Deus está refletida em mim. Bendito seja Deus, irmão. Foi o apóstolo Paulo que falou na carta aos Romanos, falou assim: hoje nós vemos Cristo em enigma, como se fosse em um espelho. Como assim? O que ele está querendo dizer? Porque eu vejo Cristo em mim. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou vivendo como Jesus viveu. O que ele diz? Eu estou vendo Cristo em mim, mas ele fala: mas naquele dia, quando eu chegar na glória, eu vou ver Jesus como realmente Ele é. Nós vamos ver o rosto dele, nós vamos ver o semblante de Jesus, irmão, né? Essa é a expectativa de todo cristão, irmão. Um dia poder entrar na glória de Deus, irmão, né? Mas enquanto esse dia não chegar, irmão, vamos guardar os conselhos da palavra de Deus. Siga esses conselhos, irmão, da palavra de hoje que Deus está dando aqui como orientação, e sejai-vos diferentes dos outros cristãos, irmão, que estão brigando na política e fizeram dela uma guerra santa, irmão, que de santa não tem nada, irmão. Estão brigando entre si, irmão, colocando religião no meio da política, irmão. Seja diferente. Quando te perguntarem, né, pode falar: irmão, olha, eu não vou falar em quem eu vou votar, né? Eu prefiro guardar o meu voto em sigilo, que é um direito que a Constituição me garante. Sabe por que a Constituição criou essa lei, irmão? Olha, se isso não é de Deus, ela criou essa lei para te proteger, irmão. Para te proteger de briga, para te proteger de ameaças. A própria lei, na guia de Deus, falou assim: o cidadão tem direito do sigilo ao voto para ninguém saber. Até na hora que você chegar lá para votar, ninguém pode estar do seu lado. Faça isso, irmão. Guarde o seu voto e você viverá bem com todos que estão à sua volta. Com todos, irmão. Se tem uma pessoa que vai ser recebida e você estará pronta para falar do evangelho de Jesus, será você. Faça isso e vocês, na corrida da carreira do evangelho, vocês vão estar 10, 20, 30 metros na frente dos outros concorrentes que estão carregando nas suas costas as discussões políticas dessa terra. E no versículo
que segue, irmão, 11:14, está falando assim: mas cuideis para não serem absorvidos pelas obrigações diárias a ponto de perderem tempo e se distraírem de Deus. Aqui ele faz uma moderação. Paulo está falando, cuidado. Não, também você tem que acatar todos os deveres, mas cuidado para que você não fique sobrecarregado e com isso se esqueçam de Deus, irmão. Irmão, essa é uma parte, às vezes mais pesada um pouco do evangelho. O que é? Às vezes a gente quer viver a nossa vida e esquece de Deus. Não pode, irmão. A nossa vida tem que estar em primeiro lugar, pautado Deus. E aí as demais coisas a gente ajusta conforme a nossa fé em Deus. Tá? A gente não pode também sair vivendo de qualquer jeito a nossa vida. Como hoje a pregação dessa palavra está nos moderando, irmão. Está dando um norte aqui para nós. Dá vontade a gente entrar em discussão e falar, mas o que o reino de Deus vai ganhar nisso? É assim que a gente pensa. Não vai ganhar muita coisa não. Às vezes você estava evangelizando alguém, daqui um pouco você já está brigado com essa pessoa por causa de assuntos e brigas políticas dos tempos de hoje, irmão. Então, irmão, não permita, porque isso é o diabo fechando portas e portas e muitas portas para o evangelho. Colocou os cristãos como perseguidores daqueles que não são, e aqueles que não são estão fechando o coração porque não recebem mais os cristãos, porque os cristãos estão desconfiados deles, e assim está virando uma grande confusão, irmão. Né? Se tem teoria ou não que é verdade, isso não importa para nós, irmãos. Né? A gente tem que cumprir com os nossos deveres, mas não esquecer, irmão, que nós estamos carregando o evangelho da paz. Não se esqueça disso, irmão. Sobre você está a maior mensagem que o homem pode carregar no mundo, irmão, que dá explicações para o pós-morte, para onde nós vamos, o que será de nós, irmão. Você está levando a mensagem aonde vai reconciliar o homem com Deus, e muitas pessoas, irmão, ao receber a mensagem que vem de você, elas serão curadas até mesmo de suas enfermidades, sejam mentais, sejam depressões, ou sejam até enfermidades da carne, irmão. A gente não sabe de que forma Deus vai operar. Isso é Deus, não é nós, irmão. Muitas das vezes o Senhor acha graça para salvar alguém e Deus quer dar um pouco mais de tempo de vida para que essa pessoa também possa trabalhar um pouco no evangelho, possa levar também a mensagem para os seus familiares. Irmão, nós temos uma guerra muito maior, porque o nosso adversário a gente não enxerga. Quem enxerga ele? O Espírito Santo. Então a gente tem que estar na comunhão com o Espírito Santo, para a gente ouvir as orientações do Espírito Santo, para que a gente possa se desvencilhar dessas... ele joga tralhas na nossa frente para atrapalhar a nossa caminhada, irmão. Essa palavra aqui, irmão, está nos orientando em um momento difícil que estamos passando aqui. Guarda no seu coração, irmão. Guarda, retenho. Vocês podem observar, essa mensagem está reconciliando o povo. Não tomou partido para lado nenhum. Ainda num assunto tão difícil desse, irmão, nós conseguimos colocar o evangelho no centro, irmão, nos unindo a igreja em torno do evangelho, sem mexer nas preferências de ninguém, irmão, para que a gente não perca o nosso foco, que o nosso foco aqui é levar a mensagem do Filho de Deus. E aqui, irmão, encerrando, ele fala: não podemos desperdiçar as preciosas horas do dia em futilidades, preguiça, distrações, brigas e disputas. Saiam da cama e vistam-se. Não desperdice o tempo, nem se demorem esperando até o último minuto. Revistam-se de Cristo e estejam preparados. Aqui nós estamos preparados, irmãos. A igreja vai crescer cada dia mais no evangelho. Essas pregações aqui, irmão, elas não são aleatórias. Aqui Deus está trazendo várias pregações que está
como é que fala? Doutrinando a gente, está criando a gente um modo de vida, tá? Daqui 3, 4 anos, irmão, nós vamos estar preparados, caminhando e carregando o evangelho. E aí Deus vai fazer assim com esse povo aqui, ó. Mas Josafá, não acabou. Jesus Cristo andou juntinho com os apóstolos por 3 anos. Depois ele chamou todos, reuniu e falou: agora vai cada um por um caminho, ide até os confins da terra, levar a mensagem do evangelho, porque nós estaremos preparados, irmãos, com orientações, com conselhos, com ensinamento. Só o evangelho faz isso. O homem faz o contrário. Ele ajunta 10, ele quer 20. Aí ele ajunta 20, ele já fica de olho em 50, 100. Ele quer massa. O homem gosta de controle de massa, irmão. Só quem prega o evangelho, ele já prepara o povo para levar a palavra. A nossa missão, irmão, é chegar no fim da nossa vida esvaziado e às vezes até sozinhos, porque nós trabalhamos no evangelho com prazer e com amor. E para encerrar essa palavra, irmão, não tenha medo. Deus está no controle de tudo, irmão. E no final de todas as coisas, irmão, ainda que você esteja sozinho, irmão, pelo Espírito Santo eu sinto de falar, você vai levantar os seus olhos para o céu, no seu último suspiro você vai falar: Deus, valeu a pena, pela imagem que você vai ver, pelo que Deus vai te mostrar no seu último suspiro, irmão. Você vai ver a glória lá no céu se abrindo, irmão, descendo coisas para vir te buscar. Você vai falar: Deus, valeu a pena a jornada, né? E você vai sentir, irmão, o prazer que é a recompensa de Deus, irmão. Irmão, fiquem firmes, não se esqueçam dos conselhos dessa palavra de hoje. Leiam após o culto, orem a Deus, abram novamente a palavra, leia Romanos capítulo 17 e lembre-se, irmão, eu tenho que observar tudo que está em minha volta, mas eu não posso esquecer que o evangelho tem que estar no centro de tudo. Tudo que eu fizer traz benefício ao evangelho, irmão, foca no evangelho e você nunca vai errar, irmão. Foca no evangelho. Quando você foca no evangelho, é porque você está andando do lado do Senhor. Você está seguindo o Senhor Jesus. Jesus, quando veio nessa terra, ele não fez nada pensando pro bem dele, irmão. Ele fez pensando nas obras do Pai, que era o evangelho. Ele falou para a mãe dele, ainda menino: você não sabe que me convém cuidar das coisas do meu Pai? Olha que bonito, irmão, que exemplo. Ou seja, o tempo ainda criança, mas ele já estava trabalhando para o evangelho de Deus, que era trazer as boas novas, irmão. Guarda essa mensagem no seu coração, irmão, e ajude a espalhar a mensagem de nosso Senhor Jesus. E não deixe, irmão, que o adversário enfraqueça aquilo que está no seu coração. Nós devemos orar para Deus abrir a porta da palavra. O que é isso? Lá fala abrir a porta, é que as pessoas se interessem para nos ouvir. São pessoas que perguntem para nós sobre o evangelho. E se ela tiver cisma de você, irmão, essa porta vai se fechar. Nós oramos de uma coisa e aí nós estamos enfiados em alguma briga, atrapalhando o progresso do evangelho. Não é isso que Deus quer para nós. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. 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 Irmãos, como oração, vamos orar e agradecer a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu amado Filho, Pai, o Senhor veio para morrer por nós, derramando o seu
sangue inocente, Senhor, para te salvar. Te agradecemos, Senhor Deus, pelas tuas